Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CEL, ao Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu me chamo Guilherme, faço parte do grupo de palestrantes da casa e hoje o nosso tema é Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. Este item está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o título do capítulo é Estranha Moral. E este item do capítulo, ele começa com a seguinte passagem, que eu vou ler aqui para vocês. Não pensem que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá como inimigos aqueles que moram em sua própria casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e o que eu mais desejo é que ela se acenda o quanto antes. Tenho que ser batizado, com um batismo, e como é grande a minha angústia para que ele se realize. Acreditam que eu vim trazer a paz para a terra? Eu asseguro que não, pelo contrário, eu vim trazer a divisão, pois de hoje em diante, onde se encontrarem 5 pessoas numa casa, ficarão umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso está no Evangelho de Lucas e de Mateus, a primeira parte de Mateus, a segunda parte em Lucas. E isso foi uma mensagem que o nosso Mestre Jesus falou para os seus discípulos. E quando a gente escuta pelo primeiro momento, parece um pouco estranho isso ter vindo do nosso Mestre Jesus, uma pessoa, um espírito, um ser tão bondoso, que sempre vinha com mensagens de amor, mensagens de carinho, de fraternidade, de caridade. E aqui ele usa palavras tão fortes, tão chocantes, dizendo que ele veio trazer a divisão, que as pessoas da família se voltariam umas contra as outras. Parece um pouco destoante das outras mensagens que a gente lê no Evangelho. Mas tudo que Jesus nos trouxe tem um real significado por trás. Ele falava por metáforas, por comparações, para as pessoas mais simples daquela época conseguirem entender ele. Pois se o nosso alfabeto hoje em dia, o nosso idioma já é limitado, imagine há 2000 anos atrás, era muito mais limitado ainda. Existia uma palavra para vários significados. Então ele tinha que usar metáforas, ele tinha que explicar de uma maneira que o povo daquela época conseguisse entender. Então, esse é um dos principais motivos de por que esse ensinamento dele parece um pouco destoante. Mas agora vamos tentar entender o que está por trás disso. E aí tudo fará sentido e tudo ficará conforme os outros ensinamentos de Jesus. E para isso a gente tem que voltar lá para aquela época, 2000 anos atrás, e entender como é que era a sociedade naquele tempo. Jesus apareceu na época do Império Romano, então ainda existia o paganismo. Existiam os deuses romanos, não existia um único deus, e sim N deuses. A sociedade da época era uma sociedade que não cultuava os valores que Jesus trouxe, não cultuava a família, não cultuava os valores da bondade, da caridade, da fraternidade. Muitas pessoas faziam sacrifícios para os deuses para obter favores. Tinha muito toma lá da cá entre os sacerdotes dos templos dos deuses pagãos. Faço tal coisa para ti e tu pede em meu favor para o deus tal ou o deus tal. Existia o escravismo naquela época e era uma coisa comum. Não existia o conceito de fraternidade.
As pessoas não se consideravam iguais perante os deuses, umas eram melhores do que as outras porque nasceram em uma família rica, ou porque não são escravas, ou são escravas são inferiores. Então, a base da civilização naquela época era completamente diferente do que nós temos hoje. E Jesus, como era um ser muito evoluído naquela época, mesmo para a atualidade, ele está anos-luz na nossa frente. Imagina 2000 anos atrás. Ele sabia que a mensagem que ele veio trazer, os ensinamentos que ele veio passar para o povo daquela época seriam muito disruptivos. Ele estava quebrando todos os alicerces da civilização daquele período. Imagine vir e falar que todos os seres são iguais, são irmãos, têm as mesmas capacidades de evoluir, que quando tu morres, tu reencarnas novamente e tu tem que consertar as coisas que tu fizeste em vidas passadas, que tu nasceu de uma maneira devido às tuas ações, que tu hoje nasceu em uma família rica, tu é bem provido, tu tem dinheiro, mas na próxima encarnação tu pode vir uh, nascer na rua, nascer no meio da escravidão, no meio da, da falta de conforto. Isso quebra completamente com os alicerces da época. Pensa os nobres, eles não iriam querer que, no momento em que eles morressem, que eles pudessem encarnar de uma maneira que eles consideravam inferiores para eles. Pensa os imperadores, os reis, os sacerdotes, eles ficariam completamente quebrados se isso acontecesse. Eles perderiam completamente toda a crença no que eles estavam pregando. Então Jesus sabia que ele seria perseguido. Ele também sabia que tudo aquilo que ele passasse poderia ser interpretado de uma maneira errada, seja por ignorância ou seja por má fé, e poderia ser deturpado e iriam ser criadas N crenças, N cultos para louvá-lo de uma maneira em que os líderes destes cultos fossem privilegiados. Mas da mesma maneira, Jesus sabia que ele tinha a obrigação e a missão de fazer isso, porque em algum momento a sociedade iria se ajustar, iria corrigir o seu curso para o caminho da caridade, para o caminho do bem, da fraternidade. Isso era uma coisa inevitável de acontecer e para isso acontecer tinha que se dar o primeiro empurrão e foi para isso que Jesus veio. E Jesus sabe do jeito sabia o que ia acontecer, as consequências das suas novas ideias, das suas ideias disruptivas para a sociedade da época. Então Jesus não se conteve, ele não guardou para si, ele veio cumprir a sua missão. Se nós pensarmos até hoje o que aconteceu, as milhões de barbaridades que nós, civilização humana, cometemos com os nossos irmãos, em nome da suposta fé, os massacres que foram feitos, a quantidade de pessoas que foram queimadas em fogueiras por serem consideradas para a época bruxos ou bruxas, as perseguições feitas em nome de Deus, as guerras que se diziam santas em nome de Deus, mas nada disso estava alinhado com os valores de Jesus. Isso foi deturpado pela sociedade da época. Os valores de Jesus ainda estavam intocados. A fraternidade, o amor, a caridade com os outros, a reencarnação, a cumprir o seu papel na Terra, suas provas,
espiar pelos seus atos cometidos em vidas passadas. Isso tudo estava lá na raiz dos ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo veio como uma segunda forma para endireitar a sociedade que estava começando a se curvar novamente para sair da zona que Jesus queria que a gente trilhasse. Então, o Espiritismo veio posteriormente a Jesus para reforçar os valores principais de Jesus, que ele trouxe há 2000 anos atrás. Então, no momento que a gente começa a entender o que Jesus estava vendo, estava prevendo, estava deduzindo lá 2000 anos atrás, tudo começa a fazer sentido. Que as pessoas dentro de uma família iriam brigar, pois algumas iriam compreender o que Jesus veio trazer e entender que aquele era o caminho a ser trilhado, e iriam existir outras que ou não iriam entender ou não iriam aceitar que a sociedade fosse mudada, pois para essas pessoas estava cômodo do jeito que estava. E assim começariam as brigas entre famílias, entre cidades, entre reinos, entre países, entre pessoas de religiões diferentes. Tudo isso estava claro para Jesus naquela época. E ele falou com estas palavras. Mas ele sabia que uh, o intuito era nobre, o intuito era endireitar e corrigir a nossa civilização para os valores do amor, os valores da fraternidade, os valores da caridade. E infelizmente iriam acontecer algumas coisas ruins, mas lá na frente a sociedade se regeneraria, a sociedade se corrigiria, a sociedade se daria conta de que o que estava fazendo era errado. E então ela iria se dar conta. Realmente, Jesus não quis dizer isso, ele quis dizer isso, então vamos seguir os verdadeiros passos do nosso Mestre. E se a gente refletir um pouco para a atualidade, a quantidade de mudanças que acontecem na nossa sociedade de 100 anos para cá são gigantescas. E muitas vezes a gente fica receoso. Não vou fazer isso porque eu sempre fiz da maneira tal, meus pais me ensinaram que tinha que ser feito desta maneira, sempre foi assim, eu não vou mudar. E a gente acaba sendo um pouco teimoso, receante, referente às mudanças que se aparecem na nossa frente. E se a gente for ver, a gente está agindo como aqueles nobres lá na época de Jesus, que não queriam mudar de jeito nenhum porque estava cômodo. A quantidade de coisas que em 2 décadas a nossa civilização mudou, valores que foram resgatados. Em plena pandemia, nós podemos pensar a quantidade de pessoas que foram obrigadas a ficar trancafiadas em uma casa e tiveram que realmente conhecer as outras pessoas que faziam parte da família, porque até então estavam vivendo no piloto automático, trabalhavam, comiam, chegavam em casa, tomavam um banho, dormiam e trocavam meia dúzia de palavras com seus familiares. E durante a pandemia foram obrigados a conviver com aquelas pessoas e entender como elas funcionavam, entender que elas pensavam diferente, aconteceram muitas brigas, aconteceram muitas separações, mas tudo isso faz parte. Essa é uma analogia que a gente pode levar em consideração para saber o que aconteceu lá naquela época. Era como Jesus estava vendo o que iria acontecer. Mas no futuro, tudo iria se solucionar, pois em algum momento a gente sempre se dá conta dos erros que a gente faz, a gente sempre se dá conta, pode levar muito tempo, mas em algum momento a gente vê que a gente pisou na bola e a gente tenta corrigir. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer, essa era a reflexão que eu queria trazer para a palestra de hoje sobre este capítulo, que muitas pessoas, quando leem, elas acham muito estranho devido às palavras usadas por Jesus,
que parecem não fazer muito sentido com o resto das mensagens que ele traz. E com a nossa reflexão fica um pouco mais claro o que ele quis dizer. Então eu convido a todos que a gente sempre faça uma reflexão em toda grande mudança, ou grande ou pequena também, todas as mudanças que surgem no nosso caminho, que a gente faça uma reflexão, ao invés de simplesmente dizer não para ela, porque sempre foi feito da maneira assada, para a gente refletir: faz sentido? Será que Deus colocou essa mudança na minha frente? Será que Ele não colocou por algum motivo? Vamos analisar se a gente fizer de uma maneira diferente, como está sendo proposto, se não vai ser melhor para a sociedade, para as outras pessoas, para os nossos irmãos, ou se somente eu estarei sendo privilegiado e por isso eu não quero mudar. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos, a paciência de todos, que todos tenham uma excelente semana e que fiquem com a luz e com a paz de Deus. Que assim seja.